Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Por que Deus não acaba com a maldade do mundo? Ou também seria essa pergunta, por que Deus deixou a maldade entrar no mundo? Eu tenho falado em várias mensagens e eu defendo isso já há alguns anos, que na minha opinião tudo, absolutamente tudo é da vontade de Deus, ou simplesmente ele não existe. A única maneira que justifica que a carne está frustrando os planos de Deus é se nós acreditássemos que Deus não é onisciente e não é onipotente. Se você fosse Deus, você deixaria uma mãe enterrar um filho? De maneira nenhuma. Uma avó enterrar um neto? De maneira nenhuma. De um ladrão matar um adolescente por causa de um celular? De maneira nenhuma. Como é que Deus, sendo onisciente e onipotente, deixa essas coisas acontecerem? Porque tudo isso é da vontade dele, ou simplesmente ele não existe. Então acreditar que a carne está frustrando os planos de Deus é afirmar que um homem tem um livre-arbítrio, que Deus não faz toda a sua vontade, que os planos dele podem ser frustrados, que ele não é onisciente e que ele não é onipotente. Estão dizendo isso numa oratória bonita para fazer você acreditar que existe uma guerra, que Deus está lutando. A gente sabe que quando as pessoas acreditam num Deus que está lutando e guerreando, essas pessoas ficam presas a um sistema religioso corrupto. Isso existe no sistema religioso evangélico, que prega um Deus que está lutando, que está guerreando, que a gente precisa ganhar almas para Jesus, que tem um tal de um Satanás. E esse Deus no sistema religioso graça, que a carne está frustrando os planos dele. Tudo isso é um engodo, uma isca e prende as pessoas com uma única intenção, tirar dinheiro das pessoas e ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Porque eu vou continuar defendendo, ou tudo é da vontade de Deus, ou simplesmente ele não existe. Por que Deus deixou a maldade entrar no mundo? Por que Deus não acaba com a maldade do mundo? Vamos imaginar um Deus que não é onisciente. Consegue imaginar um Deus que não é onisciente? Veja só, se Deus desse a onisciência a você por 24 horas e você fosse fazer um cruzeiro com sua família e você ativasse a sua onisciência antes de entrar no cruzeiro, e você ia ver que daqui a 2 dias no cruzeiro seu filho ia cair no alto mar e ia morrer. Você iria para esse cruzeiro? Não. Por quê? Porque você não quer que seu filho morra. Você, não, eu não vou, porque Deus ativou a minha onisciência e eu estou vendo aqui que no 2º dia do cruzeiro o meu filho vai cair no alto mar e vai morrer. Eu não vou para este cruzeiro. Por quê? Porque você não quer que o seu filho morra. Se Deus é onisciente, ele vê que todas as tragédias vão acontecer e essas tragédias não são da vontade dele, por que ele, sendo onipotente, não evita? Por que ele, sendo onisciente, ele não evita que essa pessoa venha ao mundo e cometa essas atrocidades? Eu tenho respondido isso, porque tudo, absolutamente tudo, é da vontade de Deus. Então vamos imaginar um Deus que não é onisciente. Ele não é onisciente, vamos imaginar. Gênesis 2, do 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou, Deus deu uma ordem, e ordenou o Senhor Deus ao homem, a Adão, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então vamos imaginar que Deus não seja onisciente e Deus não sabia se Adão ia obedecer a ele ou desobedecer, se Adão ia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal ou não comer. Deus não é onisciente. A gente está imaginando essa situação. Então a intenção de Deus era que Adão não comesse e Deus transformasse a terra, literalmente, humanamente falando, num paraíso. Só que a desobediência de Adão frustrou os planos de Deus.
Ou seja, o primeiro ser humano frustrou os planos de Deus. Eu tenho até brincado, né? Se isso faz sentido, se isso é verdade, Deus matava Adão e Eva e trazia os dinossauros de volta. Porque o primeiro homem, primeira criatura que Deus criou, frustrou os planos dele, desobedeceu a ele. Imagine quando ele tivesse assim 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas. E hoje, 8 bilhões de pessoas. Né? Ou Deus matava Adão e Eva e trazia os dinossauros de volta, ou Deus ia fazendo com que a mortalidade fosse maior do que a natalidade, até zerar e destruir totalmente um homem. Por que Deus, sendo onisciente e onipotente, ele não age segundo o que as pessoas estão pensando aí, contra o que as pessoas estão pensando aí, de um Deus que está lutando e que está guerreando? Eu não creio nesse Deus. Ou tudo é da vontade dele, ou ele não existe. Claro que ele existe e que todos estão fazendo a vontade dele. Eu creio nesse Deus. Nós não somos oniscientes e muito menos onipotentes. Okay? Então vamos lá. Na Bíblia, Deus se relacionou com um homem. Ele se relacionou com um homem, com a natureza carnal, com um ser humano. Se assim não fosse, Deus não faria a terra nem um ser humano. Por que Deus fez a terra? E para que os seres humanos habitem nela. Porque houve um relacionamento com Deus para com as suas criaturas, com a sua natureza carnal, com os homens. Então houve 3 manifestações de um único Deus. Essa trindade é uma heresia. Então 3 manifestações. O Deus que falava com os seus profetas, com os homens, com os seres humanos, com as naturezas carnais. Deus se relacionou com eles, com os profetas. O Deus que se fez carne, se fez humano, se fez natureza carnal e habitou entre os judeus. Deus também participou de carne e sangue. Deus também se transformou num ser humano através de Jesus de Nazaré. E o Deus que hoje habita, mora e reside dentro de mim e dentro de você. O Júlio carnal, o Júlio ser humano, você carnal, você ser humano. Você tem um Deus que habita, mora e reside dentro de você. Você vê que é uma heresia dizer que a maldade do homem não é da vontade de Deus. E olha que Deus escreveu, está escrito na palavra dele que o mal pertence a ele. Imagine se não tivesse escrito, hein? Será que Deus está mesmo no controle de tudo? Porque as pessoas dizem, não, o livre-arbítrio não tem na Bíblia, mas a oratória prega o livre-arbítrio. Deus está no controle de tudo, meu irmão, mas a oratória, Deus perdeu o controle total da situação. Porque se ele determinou que um homem viva até 90 anos, aí vem uma pessoa e mata esse homem com 50 anos, significa o quê? Que os planos de Deus foram frustrados. Frustrados por quem? Por uma carne que assaltou e matou essa pessoa. É exatamente esse Deus que estão pregando aí. Abrem a boca dizendo que Deus está no controle de tudo, mas na prática Deus perdeu totalmente o controle da situação por causa de uma carne criada pelo próprio Deus. Ou seja, Deus na sua onisciência disse, eu vou criar uma carne, mas essa carne vai frustrar os meus planos. Olha a heresia que estão pregando aí, pasmem, no nosso meio. Eu estou vendo até maldição hereditária no nosso meio, meu irmão. Maldição hereditária no nosso meio. Será que Deus está mesmo no controle de tudo, gente? Então as pessoas abrem a boca e dizem, não, Deus está no controle de tudo. Como é que ele está no controle de tudo se as pessoas estão desobedecendo a ele? Como é que ele está no controle de tudo se a natureza carnal, o ser humano, está desobedecendo a ele? Não, isso não é estar no controle de tudo. Tudo é tudo. Só que Deus, estão pregando aí que Deus está no controle de tudo do mundo espiritual. Para que ele fez a terra e o ser humano para se relacionar com ele? Para frustrar os planos dele? Para fazer com que Deus se estresse? Porque é exatamente isso. Estão pregando um Deus que está desesperado.
24 horas por dia. Não faça isso não. Olhe, eu sou onisciente, eu já sei o que você está pensando fazer. Não faça isso. Deus está dizendo isso 24 horas por dia. Você vê que essa oratória é só engodo, é isca, para atrair as pessoas nesses lugares aí, nesses templos evangélicos e da graça. Mas tem a única intenção, tirar dinheiro de você. É uma escravidão. Existem pessoas que estão na graça, que entenderam a graça, mas vieram ao mundo para viver na escravidão. Essas pessoas não conseguem viver fora de um sistema religioso. Vieram ao mundo para sustentar pastores e pregadores da graça. Eles chegam para mim e dizem: Júlio, prega só o evangelho da graça. Para de estar falando isso, se levantando contra outros pregadores. Olha só, o próprio Jesus disse no tempo de sua carne: não vim trazer paz, mas espada, divisão, filho contra filho, filho contra pai, pai contra mãe. Foi isso que Jesus veio trazer. Paulo combatia e denunciava o sistema religioso da época. E quando eu faço isso, aparece aí meia dúzia de gatos pingados dizendo: Júlio, não faz isso não. Ou seja, são pessoas filhas da livre, entenderam o evangelho da graça, saíram de um sistema religioso e entraram no outro. São pessoas que acreditam que o diabo nunca foi um ser, que inferno significa sepultura, que salvação nunca foi do espírito e sim do entendimento, que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que o Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia, que pecado não existe mais, que pecado foi transgressão de leis. Eles são filhos da livre, eles compreendem tudo isso, mas são filhos da livre, que vieram ao mundo para viverem na escravidão, pessoas que vieram ao mundo para serem manipuladas por uma boa oratória, seja no sistema religioso evangélico, ou seja na graça, que a gente sabe que existe um sistema corrupto que está aí na graça. E se a gente não combater e denunciar, essa praga, que também é de Deus, vai crescer. Então esse sistema religioso, essa praga chamada sistema religioso, tanto o evangelho quanto esse que está aí na graça, esses dois sistemas são de Deus. Eu tenho consciência disso. E as pessoas dizem: Júlio, se são de Deus, por que você combate e denuncia? Porque combater e denunciar também está no script de Deus. Quando Davi diz: Senhor, livra-me dos meus inimigos, Deus não diz: calma, Davi, deixa eu ver quem são. Não, esses inimigos que se levantaram contra Davi foram inimigos feitos, criados por Deus. Todos, absolutamente todos, estão fazendo a vontade de Deus. O bem e o mal pertencem a Deus. O que é trágico e estarrecedor para mim e para você não é para Deus. Deus é espírito. E perceba que por mais trágico que seja, o final é sempre glorioso. Veja uma pessoa aí que foi morta tragicamente. Imagine. Onde é que está o espírito que estava nela? Com um novo corpo glorioso igual dele. Está vendo o Senhor como ele é. Viu aí que Deus é bom, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso e que o final sempre é glorioso. Até as punições são de Deus. Tudo está no script dele. Ninguém está desobedecendo a Deus. Deus nunca esteve guerreando e lutando contra ninguém. Mas infelizmente, humanamente falando, na graça, prega-se um Deus que está lutando, que está guerreando e que a carne é inimiga de Deus. Ora, o sexo é um desejo 100% carnal. E o sexo quem criou não foi Deus? O homem dá em árvores, vou botar aqui um slide, o homem dá em árvores, Não, para um homem nascer e vir ao mundo tem que ter uma relação entre um homem e uma mulher, sexo. E quem criou o sexo? Deus. E o sexo é um desejo do quê? 100% carnal. Será que Deus está mesmo no controle de tudo? Até para alguns pregadores da graça, essa panelinha que está aí, Deus perdeu o controle totalmente, porque os espíritos estão sendo arrebatados, voltando para Deus antes do tempo determinado por Deus. Olha que heresia. E o que é pior, como é que tem pessoas que acreditam nisso? João 18, 35 ao 36. Eu vou ler aqui até o 35.
Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo. Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Olha só o que Jesus diz, 18:36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, a pessoa usa às vezes esse versículo aí para dizer que tudo que a carne faz não é de Deus. Porque Jesus, no tempo de sua carne, olha só, citando o versículo histórico de João, dizer que Jesus não é deste mundo. De fato, Jesus não é deste mundo, né? E dentro dele tinha um próprio Deus, assim como dentro de mim e você, mas nós estamos nesse mundo, ou não estamos nesse mundo. Quem nos colocou nesse mundo? Claro, Paulo disse que a nossa cidadania está no céu. Mas Paulo não viveu aqui na terra? Paulo não se relacionou-se com Deus, não? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Isaías, Salomão, esses homens, seres humanos, não se relacionaram com Deus? Como é que diz que a carne, a natureza humana, não tem nada a ver com Deus? Isso é exatamente dizer que Deus não é onisciente, que Deus não é onipotente, que os planos deles podem ser frustrados e que ele não faz toda a sua vontade. É exatamente isso que estão pregando. Por quê? Com a intenção de prender você, fazer você participar desses alçapões, dessas arapucas, desses antros que estão até no nosso meio. O sistema religioso corrupto, tendo qualidade de vida com dinheiro alheio. Mateus 27:17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então você vê que nessa passagem aí, esses ímpios, né, que Jesus tinha uma multidão, tinha meia dúzia de gato pingado, que gritou: Quem vocês querem que eu solte? Maria, Maria Madalena, João, Tiago, Pedro já tinha caído fora e disseram: Jesus, Jesus. E uma multidão, os egípcios, que vieram ao mundo com esse propósito, ímpios que não possuíam espírito, disseram quem? Quem vocês querem que solte? Barrabás, Barrabás. Você vê que tudo isso estava no script de Deus, porque a finalidade e o propósito de Deus era soltar Jesus ou prender Jesus? Era prender Jesus, ele veio para isso. Então, se soltasse Jesus, se fosse fazer segundo a vontade, se a carne fosse da vontade de Deus, literalmente, para fazer só o bem, então iriam soltar Jesus e Jesus não ia morrer na cruz? Não, tudo ali aconteceu da vontade de Deus. Os egípcios eram ímpios, não tinham espírito, e os ímpios vieram ao mundo para que Deus concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Hoje não existe mais o Salmo 37:29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Ou seja, a permanência na terra dos justos, dos eleitos, e a terra nela para sempre. Eclesiastes 1:4, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Ou seja, esses dois versículos afirmam que a permanência para sempre de seres humanos e da terra. Então você vê aí, quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E a multidão disse: soltar Barrabás. E foi feito o quê? A vontade de Deus. Ou seja, prova mais um relacionamento de Deus para com o ser humano, com a natureza carnal. Se assim não fosse, Deus não faria a terra nem colocaria seres humanos, mas Deus colocou seres humanos e se relacionou com eles. Como é que esse ser humano está frustrando os planos de Deus, gente? E o pior é que está escrito, né? Que ele é que faz o mal, que ele é que causa desgraça e que ele faz todas essas coisas. Está escrito, mas através de uma boa oratória faz com que pessoas não acreditem naquilo que está escrito. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Quem é que promove a paz?
Ah, quem promove a paz é Deus. Ué, mas ele diz que promove a paz e causa desgraça. Ah, não, causar desgraça foi só para Ciro. Como é que o cara prega uma heresia dessa, uma mentira dessa? E o que é pior, como é que tem pessoas que acreditam nisso? Quer dizer que quando ele diz a Isaías que é o Todo-Poderoso, não, foi só para Isaías. Quando ele diz a Jó, que Jó diz, e os teus planos não podem ser frustrados, é os meus planos só, não é Deus, os planos de Jó. Promova a paz e causa desgraça. Eu, Senhor, faço todas. Está escrito, mas através de uma boa oratória as pessoas não acreditam nisso. E o que é pior, acreditam que tudo isso aqui foi só para Ciro. Você vê a manipulação de uma boa oratória na intenção de prender você. É culto de louvor, é culto de confissão de fé, é endereço, é caixa postal, é uma aguinha gelada, é um púlpito, é um cão guloso de terno e gravata, com a única intenção: distribuir envelopes. Grupinho de WhatsApp, congregação, com uma única intenção: ter qualidade de vida com dinheiro alheio. E Deus levanta pessoas para sustentar esses malandros. Eu sei que essas pessoas aí são levantadas por Deus, tanto essa panelinha que está aí na graça, quanto aqueles que sustentam esses malandros, esses oportunistas. E combater também é da vontade de Deus. Outra versão: e forma a luz e cria as trevas. Faço a paz, promovo a paz. Crio quem? O mal. Quem que cria o mal? Quem que cria a desgraça? É Deus. Gente, você acredita que isso é só para Ciro? Tu tá de brincadeira, né, abençoado? Sai, tira esse feitiço da tua mente, rapaz. Tudo é dele. Tudo é dele. Eclesiastes 1,4, aí a relação de Deus com a terra. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Salmo 37, 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Já estamos nisso aí. Interessante que os pregadores da graça dizem, confirmam que realmente a Bíblia é um livro histórico. Ora, se a Bíblia é um livro histórico, isso aqui vai acontecer? Em momento nenhum. Interessante que tem umas refutações de um cão guloso aí, né? Que diz que eu sou uma seita, faz 4 anos. Esse cão guloso que está aí. Que ele diz que eu disse, indiretamente, que os filhos da perdição, os ímpios, acabaram no ano 70. É mentira desse cão guloso, eu nunca disse isso. Eu disse que não sabia, que a Bíblia não revela quando foi que deixou de sair o ímpio do ventre da mãe. Mas a palavra diz que a descendência do ímpio será destruída. Ou seja, não sei se depois da cruz, depois do ano 70, não houve mais um nascimento do ventre da mãe. Tanto é que Tito era um ímpio e morreu no ano 81. Então, os ímpios foram feitos para que Deus concluísse a sua obra literária. Então, depois do ano 70, não faz sentido nenhum ter nascido ímpio, porque tudo já foi concluído. Então, os ímpios morreram, né, principalmente no ano 70, a destruição. Claro que alguns permaneceram, e a prova disso é Tito. Em momento nenhum eu disse que os ímpios foram destruídos no ano 70. Eu disse que existia uma época, na cruz ou no ano 70, que não nasceu mais descendência de ímpio através do ventre da mãe. Porque o Salmo 37, 28 diz que a descendência dos ímpios será aniquilada. Números 21, 26. Porque você vê que quando fala que é maldade, por exemplo, esse versículo aqui, 1 Samuel 15, 3, vai, pois, agora e fere os amalequitas, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoe, não os poupe. Porém, matarás desde homem até mulher, desde meninos até os de peito, filhos que amamentam. Deus mandou matar tudo. E as pessoas às vezes usam isso aí porque era um povo ímpio, mas eram crianças, né? Crianças vítimas ali que foram criadas por Deus, e Deus mandou matar tudo. Então veja só que nesse versículo aqui, o Números 21, 6, Deus manda matar também o seu próprio povo. Você percebe que o bem e o mal, tudo é de Deus. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Você vê aqui Deus
matando ímpios e Deus matando o seu próprio povo. Como é que a maldade não é de Deus? Números 16, 20. E o Senhor disse a Moisés e a Arão. Você vê o relacionamento de Deus com o ser humano. Então o Senhor disse a Moisés, Números 16, 20 e 16, 23. Agora olha o que é que ele diz no 31 e 32. Deus abriu a terra e engoliu o povo dele, o povo de Corá, os seguidores de Corá. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, abriu, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Como é que a maldade não é de Deus, gente? Repita, a maldade, tudo é dele, absolutamente tudo é dele, ou ele não existe. Agora, por mais trágico, por mais estarrecedor que seja, o final é sempre glorioso. Vai continuar sofrendo quem está aqui, mas quem está aqui, que está sofrendo, um dia esse sofrimento vai acabar, ou não? Isaías 46, 10, que anuncia o fim desde o princípio. Você vê que esse fim aqui não é o fim do mundo, que o mundo não vai se acabar. O fim do mundo foi o fim de uma nova era, de um novo pacto, a nova aliança. O segundo pacto, a segunda aliança. Estão criando aí o terceiro pacto, a terceira aliança com o nome de Evangelho Eterno. E tem gente acreditando numa heresia dessa. Efésios 2,7. Está falando o quê? Nos séculos vindouros, a sua graça, nos séculos vindouros. A graça é o Evangelho Eterno. A graça é a pátria celestial. Mas quem recebeu a revelação da graça foi o apóstolo Paulo no terceiro céu. Não foi João do Apocalipse, não. Gente, não tem uma vírgula no Apocalipse para mim e para você. Então o Evangelho Eterno seria o terceiro pacto, a terceira aliança. Qual é a diferença? Eu que creio na graça, essa graça maravilhosa, e eu dizer que estou no Evangelho Eterno. Vai mudar o que em mim? Ah, eu vou deixar de torcer pelo time do esporte e não vou torcer por time nenhum? Só se for isso. Porque eu já vi essa heresia aí, né? Vai mudar o quê? Você que realmente entendeu, que você sabe que você sempre foi um filho da livre. Inferno significa sepultura, diabo como ser não existe, você é um abençoado, você é um eleito, pecado era transgressão de leis, os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Então você está na graça, crê em tudo isso. O que é que vai mudar em você se você disser, nossa, eu agora estou no Evangelho Eterno? Vai mudar o quê? Você não percebe que isso é uma heresia? Que o Evangelho Eterno é sim a graça. Que a graça é o Evangelho Eterno, que a graça é estar na pátria celestial, que a graça é a nova Jerusalém que desceu do céu, que a graça é sim a nova morada que habita e que reside dentro de nós. Mas a graça, ela é literalmente eterna, e a graça foi revelada ao apóstolo Paulo. O que foi revelado a João no Apocalipse foi exclusivamente para as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 cidades da Ásia, que hoje é a Turquia. Meu querido, minha querida, o que é que nós temos a ver com o Apocalipse? Como é que João, no Apocalipse, teve revelações para mim e para você? Que heresia que estão pregando? Que heresia, como uma pessoa pode acreditar nisso? Você vê que anuncia o fim desde o princípio. Que fim? O fim de Israel, de Jerusalém, está se referindo à grande tribulação que foi no ano 70. E que ele anuncia o fim de Jerusalém, da ira de Deus sobre Israel, a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Ele está anunciando esse fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, mas irão acontecer no ano 70. As 70 semanas de Daniel, as profecias messiânicas, tudo isso Deus está dizendo que já tinha determinado desde a antiguidade. Isso não é relacionamento com o ser humano, não. Quer dizer que Deus disse isso aí, só se a carne não me frustrar, eu vou fazer toda a minha vontade, se a carne me obedecer. É exatamente isso que estão pregando no nosso meio. O meu conselho será firme e farei
toda a minha vontade. Tem alguma vírgula aí dizendo, se a carne não frustrar os meus planos, porque eu fiz uma natureza carnal aí, ó, que nem eu na causa. Tem gente na graça pregando isso, e o que é pior, tem gente acreditando nisso, nessa heresia. Sei que podes fazer todas as coisas. Alguns dos teus planos podem ser frustrados, né, Senhor? Porque eu tenho um livre-arbítrio, eu tenho a minha natureza carnal, eu sou um ser humano, e o Senhor não tem poder contra a minha natureza carnal, né? Então, por isso que está escrito aí, ó, todas as coisas. Alguns dos teus planos. Está escrito alguns? Está escrito nenhum. Nenhum são quantos? Você percebe que o cara prega aí que Deus está no controle de tudo, mas na prática Deus não está no controle de nada? E que os planos dele podem ser frustrados? Um Deus que está lutando, um Deus que está guerreando. Meu querido, minha querida, até os fungos, a bactérias e os vírus estão fazendo a vontade desse Deus que eu prego, desse Deus que eu creio, desse Deus que é soberano. E essa religião chamada graça, essa praga que está aí, que é um sistema religioso manipulado por essa panelinha, anulam a soberania de Deus. Eu não creio nesse Deus. Se você crê, eu respeito. Mas eu não creio nesse Deus que está lutando e guerreando. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 14,5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Olha só. E tu lhe puseste limites, e não passará além deles. É exatamente o Salmo 139,16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos, nem alguns não, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Gente, o nosso futuro é passado para Deus. Já aconteceu. Se Deus escreveu, fulano vai morrer com 90 anos, ele já morreu. Já aconteceu. Como é que ele vai ser morto, assassinado? Como é que ele vai morrer de uma pandemia? Como é que ele vai morrer de uma virose? Se Deus já determinou que ele vai morrer de infarto com 90 anos, e esse acontecimento já aconteceu. Eclesiastes 3,15. O que é, já foi. O que está acontecendo, o que é, já foi. O que há de ser o futuro, também já foi. Já aconteceu. Como é que uma carne pode frustrar os planos de Deus, gente? Como é que a minha natureza pode dizer como é que vai ser? Por que Deus não acaba com a maldade do mundo? Por que Deus deixou a maldade entrar no mundo? Se a natureza carnal tem a decisão, a resposta seria essa. Porque Deus não é onisciente nem onipotente. Viu aí? É isso que estão pregando aí. Por que Deus não acaba com a maldade no mundo? E por que ele deixou a maldade entrar no mundo? Ah, meu irmão, ele deixou, você sabe, né? A única justificativa desse argumento é dizer que Deus não é onisciente nem onipotente. Ou seja, é um deusinho aí que ele tenta fazer os planos dele. Né? Que ele escreve, mas tem uma carne aí, porque você sabe, eu não sou onisciente nem onipotente. Quer dizer, vai vir um serial killer daqui a 500 anos que vai matar, roubar, estuprar, mas Deus não sabe que ele vai vir. E ainda que Deus soubesse que ele venha vir, Deus não pode fazer nada, porque Deus não é onisciente e Deus não é onipotente. Ele não pode evitar isso. É exatamente esse Deus que estão pregando no nosso meio. A minha resposta: por que Deus não acaba com a maldade do mundo? Por que Deus deixou a maldade entrar no mundo? Porque a maldade é sim da vontade soberana de Deus. Deus pode acabar com a fome e a miséria? Pode, porque ele não acaba. Porque a maldade, a fome, a miséria, tudo, absolutamente tudo é da vontade soberana de Deus. Ou ele não existe. Pregar um Deus que está lutando e guerreando em ambos os sistemas religiosos, evangélicos e graça, é uma estratégia para atrair pessoas, é um engodo, uma isca. É bem verdade que a nossa cidadania está nos céus. Nós somos espíritos.
Mas Deus nos colocou na terra com um propósito. E Ele irá fazer todos os seus propósitos nas nossas vidas. Dizer que Deus não tem o controle da carne, da natureza humana, é o mesmo de dizer que Ele não está literalmente no controle de tudo. É o mesmo que dizer que Deus não criou o sexo. O sexo é um desejo 100% carnal e que um homem está dando em árvores. Que os espíritos estão voltando para Deus antes do tempo determinado por Ele. Ou seja, os seus planos estão sendo frustrados pela nossa natureza humana, pela nossa natureza carnal. Quer dizer, Deus determinou que você, o espírito vai voltar para Ele, como diz lá Eclesiastes 12:7, que o espírito volta para Deus, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. A vontade de Deus é que o seu espírito seja arrebatado quando você tiver 90 anos de infarto. Mas aí você vai, um ladrão vem, rouba o teu celular e te mata. Ou seja, o espírito está voltando antes do tempo determinado por Deus. É exatamente isso que estão pregando aí. Eu fico imaginando o diálogo de Deus com o espírito. Ô espírito, está fazendo o que aqui? Não, eu fui vítima de um assalto, o cara deu um tiro em mim, a minha carne tombou e eu voltei. Sim, mas eu determinei que você ia morrer de infarto, que a sua carne ia morrer de infarto aos 90 anos. Pois é, né? Chegou uma carne aí, o senhor não tem um controle nenhum sobre a natureza humana, sobre a carne deu um tiro em mim, eu tombei e voltei. Ou seja, os espíritos estão voltando para Deus antes do tempo determinado por Ele. Você está de brincadeira, né? Os seus planos estão sendo frustrados pela nossa natureza humana, pela nossa natureza carnal. Finalizo dizendo aqui, ó, se você pensa dessa forma, eu respeito o seu pensamento, mas eu não creio nesse Deus que está lutando e guerreando. E olha só, eu creio que se você acredita, primeiro que eu creio que os dois sistemas religiosos são de Deus. Essa panelinha, esse sistema corrupto que está aí na graça, é levantado por Deus. E Deus levanta pessoas para combater o sistema religioso. Se você discorda de mim, você também está certo, você está certa, pois é esse entendimento que Deus está dando a você. Você está certo. Eu digo às pessoas, o seu cônjuge não entende a graça. Ele está certo, ela está certa. Deus não é a favor da unanimidade. Até aquelas pessoas que não concordam comigo, tanto que estão na graça como o sistema religioso evangélico que me detonam aqui, todos eles estão certos, pois eles estão fazendo a vontade de Deus. Você percebe que essa linha de certo e errado é diferente para Deus? Mas eu não creio nesse Deus que está lutando e que está guerreando. Tá certo? É isso aí, meu querido. Eu peço que você acesse a playlists do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Tem muitas pessoas que me fazem perguntas que, se acessar playlists, vai ver as respostas. Eu tenho mensagem só de dízimo, essa aberração do dízimo, salvação, Satanás, inferno, a volta de Jesus, que também é uma grande fonte de renda. Eu até lancei um desafio aí que ninguém me refutou. Pastores, teólogos e evangélicos, se a Trindade é uma heresia, de fato é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Jesus seria a segunda pessoa da Trindade? É. A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Ele veio apenas para Israel, Mateus 15:24, e a volta dele foi um juízo sobre Israel. Apocalipse 14:7. O seu juízo de Israel chegou, verbo presente da época. Ele vindo com as nuvens, nuvens significa juízo, e todo olho o verá. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Se ele habita em mim e em você, como é que ele vai voltar? Diabo, o inferno e a volta de Jesus são as três maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Se você for um filho da livre, assistir uma mensagem da graça, você mais nunca vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros antros, arapucas e alçapões. E aqueles líderes que são sérios levam vocês para antes da cruz. Eles não entendem o antes da cruz e o depois, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Não existe mais na Bíblia
Nos dias de hoje, eis que te digo, e assim diz o Senhor, não existe mais pastores e muito menos profetas, pois todas as profecias, sem exceção, foram cumpridas até o ano 70. Então eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avise a você. Já deu o seu like, já deu o seu joinha? Se ainda não deu, dá aí o seu like e o seu joinha, por favor, tá bom? Já está ajudando o canal. Deixe seu comentário, o que foi que você achou dessa mensagem? Você acha realmente que a carne pode frustrar os planos de Deus? Que você tem um poder de decisão? Você crê nisso? Eu respeito, mas eu não creio nisso, tá certo? Então gostaria que você deixasse aqui o seu comentário com relação a isso. Você acredita, assim como eu acredito, que tudo, absolutamente tudo é da vontade de Deus? Gostaria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo. Peço que você compartilhe essa mensagem, seu grupo de WhatsApp, de Facebook, prega, você compartilha e Deus dá o entendimento aos filhos da livre que estão aí na escravidão, precisando ouvir uma mensagem da graça de Deus. Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Quer interagir comigo? Esse é o canal de comunicação, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.